Gente, vamos começar nosso workshop. Quero pedir desculpa pelo atraso, mas vamos dar início a esse workshop. E serei eu o mediador dessa conversa, e com os nossos pastores aqui. E então vamos orar, gente. Feche os olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor, Pai, esse tempo que nós vamos ter aqui na Tua presença. E quero pedir, Deus, para que o Senhor esteja aqui conosco. Muito mais, Deus, do que informação. Que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito, Pai, e formados pelo Senhor. Então, Pai, nos molda aqui. Que em nome de Jesus a gente olhe, Deus, para as coisas como o Senhor quer que a gente veja. Com muito carinho queremos apresentar a nova geração diante do Senhor. O Senhor tem nos dado essa missão. E quero pedir, Deus, para que a gente possa com excelência cumprir, Deus, com o Teu chamado. Nos abençoa, Pai, nos capacita, ministra aqui nesse tempo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, gente. Então, estamos aqui com os nossos pastores. O Pedrosa não brinca em serviço. Se vocês quiserem, o pastor Pedro está servindo café. Encomendas pelo WhatsApp? Só mandar para ele ali. Quem discipular mais vai ganhar um vale de coffee do Pedro. É só fazer a inscrição do college, né, Pedro? Faz a inscrição do college, você ganha um cafezinho. Gente, vamos pular a apresentação, tá? Né? Tá bom? Se você quer saber quem é Tarek, Lucas e Pedro, tá bom? Então é isso aí. Homens de Deus, são homens de Deus. E então vamos embora, né? Tá bom, né? Nós temos tempo aqui. Estamos em casa, então se você quer saber quem é eles, entra no Instagram deles lá. Tem na bio lá, você descobre. Mas peraí, podia só talvez fazer o convidado de fora de. Não, mas já tá em casa, né? Tá bom, puxa boa. Pra falar um pouco dele ali, né? Pedro, qual que é o seu nome? Pastor Pedro. Conta a história um pouquinho, é bom, né? Meu nome é Pedro Henrique. Olha aí, ó, novidade. Não tem Vux, não. E Vux veio de onde? Eu, na adolescência, jogava um jogo online com a galera e eu criei esse nome. Você pichava, fala a verdade. Não, um jogo, era um nick. Era o nick, nick. Eu criei, eu tinha vários Pedro na sala e o meu ficou esse aí. Eu também. Mas não é não, foi pra jogar, aí ficou. Porque é Zub, aí o meu é Budal vira Butz e Vux, eu achei que ia ficar legal. Não, o Tarek é o Tarek só mesmo. Jogar o Tarek é mais difícil. Qual que é o teu nome, Tarek? Tarek Ibrahim Magizoub. Aí, ó. Qual que é o nickname quando jogava? Tarek. não tinha mais nenhum na sala. Às vezes Tareca. Tá certo. Bom, o pastor Pedro Vux é pastor de jovens na Igreja Batista Atitude, na igreja no Rio de Janeiro, né, ali na Barra, uma igreja que é uma bênção, parceira nossa, e um homem de Deus aí também. Ele é mineiro, na verdade, mas está no Rio lá há um bom tempo. Tem mineiro aí? E aí você viu que mineiro é quietinho, ele dá e só. Tá bom. E um homem de Deus também está aí com a gente. Então vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível, gente. Primeiro eu queria conhecer, só pra gente entender também, esse microfone, né? Eu tô pedindo aqui. Tá. Aí eu falo alto também? Não precisamos do microfone. Aí, ó, tem aqui, ó. E qual eu vou passando pra... Gente, quem aqui é líder da nova geração? Líder de célula, de jovens, alguma coisa assim? Levanta a mão bem alto, só pra saber. Tá liderando. Aí, ó, tem uma galera. Quem aqui é pai? Aí, ó, mãe. Aí também, aí é bom. E quem quis vir também, fique à vontade. Fica isso aí, se você... tá tudo bem também. Nós, né, a gente ama você. Legal. Então, tem gente aqui que é líder em outra igreja? Tipo, você lidera jovens em outra igreja? Não sei da PIB ou não? Todo mundo aqui é da PIB? Tem aqui também? Qual igreja vocês são, gente? Olha aqui do lado. Você está vindo para ir para PIB? Vamos passar o membro já, que já fazemos aqui.
Que legal que vocês estão chegando na nossa igreja. Tá bom, de Cuiabá, então. Aqui do ladinho, então. Legal. E lá você liderava jovens lá? Adolescentes também. Que bênção. Que legal. 20 anos. Qual igreja que era, irmão? Manaim. Aqui da cidade mesmo? Que bênção, irmão. Seja bem-vindo aí também. E o resto, todo mundo... irmã. Atibaia. E é de lá. Vai voltar pra lá. Tá bom. Não, porque às vezes também quiser ficar, tem lugar lá em casa. Não, então volta. Uhum. Uau. Que legal. Que benção. Atibaia eu conheço pelo PV lá, né? Tem um seminário lá forte. Palavra da vida. Que legal, gente. Então, vamos falar um pouquinho dos desafios dessa pastoreio da nova geração. E temos pastores com um know-how grande aqui. E a gente vai conversando. Aí, se você quiser fazer uma pergunta, no final a gente vai fazer um tempo de abrir para algumas perguntas. Vocês acham que tem alguma coisa que não foi coberta? Será, varão? Eu não sei, não. Para mim aqui, ó. A gente vai dividindo. Então, gente, vamos lá. O pastor Tarek, pastor de adolescentes, já foi pastor de juniores e em várias épocas também, né? Então, vou começar com você, pastor Tarek, que a gente vai construindo lá. Hoje você pastoreia uma geração de adolescentes que é diferente da geração de adolescentes que é a nossa. Eu queria... ouvir de você como é pastorear essa nova geração e se você já tem percebido também essa geração Z, né, que é uma geração que a gente acaba pastoreando, e a nova geração que está subindo, né, que não sei se é alfa. E quais são as diferenças de pastorear essas gerações uma para outra? O que você tem visto de desafio de pastorear essas gerações assim, e se tem uma estratégia que você tem entendido de Deus? Cara, eu acho que o primeiro desafio é de quem lidera. Porque a gente às vezes fica tanto com receio de... Poxa, eles são muito diferentes. Quando eu não tinha celular, não tinha não sei o quê. E a gente já vai colocando barreiras. Então eu acho que o primeiro desafio é nosso, da gente entender que eles são seres humanos. Dá para conviver, dá para conversar. E eu acho que o maior desafio é a gente quebrar essa barreira dentro da gente e aí entrar um pouco no mundo deles. Né? Eu vejo assim, claro, os desafios da geração deles, todo mundo sabe, muito tempo no celular, essas coisas que se for ver uma palestra na internet vai ser melhor do que a gente falando sobre como é essa geração. Né? Eu acho que o que seria mais válido falar para quem é líder aqui, né? Muitas vezes eu vejo algumas questões com quem vai liderar adolescente ou jovem, né? Primeiro, a pessoa fala, eu não falo a linguagem deles, mas isso não significa que você não pode abençoar a vida deles, né? Porque, por exemplo, vão muitos pais servirem lá no ministério, eles falam, eu não sei se é legalzão usar moletom. Eu falei, mas você não precisa fazer isso. Às vezes o adolescente não tem pai em casa. Às vezes você vai ser a figura paterna para ele. Então, quebrar essa barreira dentro da gente e, sendo nós mesmos, mergulhar para entender a cabeça, não para ser igual. E aprender com eles o que eles têm para trazer e a gente dá para eles o que eles precisam aprender. Né? Eu acho que esse é o principal, não deixar que as diferenças que todos nós aqui já sabemos, já estudamos sobre ansiedade, sobre o adolescente ter problema com as questões emocionais, etc. Eu acho que o principal é quem se propõe a discipular adolescente, quebrar essa barreira interna, ser você mesmo, não precisar se transformar em outra pessoa para cuidar do adolescente
Mas entrar no mundo dele um pouco para entender como funciona a cabeça dele. E eu acho que o principal, para fechar, né, que eu já falei muito, é você acreditar nessa geração. Porque essa geração é muito rotulada. Ficam chamando de geração Nutella. Eu sempre falo, quando eu vou pregar para os pais, que se eles são Nutella, os pais são creme de avelã, né? Porque a fruta não cai longe do pé. Se a geração não tá boa, a culpa é nossa, né? Mas eu acho que rotulam demais, né? Então, claro, tem diagnósticos dos psicólogos, etc. Mas agora tudo é TDAH, TDA, TD não sei o quê, e vão rotulando eles, e isso vai tornando mais difícil. Então, eu acho que você acreditar neles, acreditar que eles têm uma oportunidade de evangelismo que a nossa geração não teve. Hoje um menino de 16 anos pode ter um canal no Instagram que fala de Jesus com milhares de pessoas seguindo ele. A gente nunca teve isso. E eu já vi adolescentes fazendo esse tipo de coisa. Então, eu acho que acreditar neles e quebrar essas barreiras nossas e não necessariamente ficar só tentando entender qual é o problema deles, né? Boa. Isso seria a minha sugestão. Boa. Eu vou fazendo perguntas diferentes, tá? Porque senão a gente acaba chovendo molhado. Vocês acham que tem alguma coisa para acrescentar? Vamos levantar, acrescenta e senão vamos falando a mesma coisa, né? Vamos direto aí. Pastor Lucas, hoje você é pastor de várias gerações, né? Dentro de um guarda-chuva, a gente tem hoje a One é desde os adolescentes até jovens adultos, lá, jovens casais. E os jovens há tanto tempo, né? Tem jovens há tanto tempo. E aí, como né? Liderar várias gerações, né? Pregar para várias gerações, falar com várias gerações. Esse desafio de você... o Tarek, ele conversa com 5 anos ali, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17 anos ali. Mas agora... A gente tem um desafio, né, de falar, de discipular desde adolescentes até o jovem adulto ali que, né, não sei qual que é. Mas também não precisamos rotular gerações, né? Mas como é esse desafio e como fazer isso, né? Existe uma centralidade, o evangelho, mas às vezes isso tem formato também, né? Como é que a gente pode lidar com esse desafio também nas nossas células, né? Como é que a gente pode viver isso? Na verdade, hoje em dia, a gente tem vários estudos até que vão tentar mostrar um pouquinho como que as gerações reagem ao uso de tecnologia, né? Ou de liderança. Tem um monte, desde o Baby Boomer, geração X, geração Z, Y, Alpha agora, né? Aquela coisa toda. E as novas gerações, elas estão cada vez mais, elas estão em estilo de liderança que elas querem participar para fazer parte daquilo e não receber algo pronto, né? Elas não topam fazer parte daquilo realmente, né? Mas mesmo com todos os estudos que a gente coloca por aí, que a gente pode ver, não é também uma tarja, né? É uma regra que é assim, não é mais próximo disso, mas não é exclusivamente dessa maneira, tá? E muita gente, por mais que esse estudo seja importante para a maneira de entender e lidar, porque pensa assim, né? Muitos de nós aqui, a gente nasceu na época que não tinha nem internet. Esses meninos estão nascendo, os novos agora, as crianças estão nascendo com inteligência artificial. A minha filha mais nova já pede para a Alexa colocar a música que ela quer em casa, gente. Então, assim, né? E meu sogro não consegue nem saber o que é Alexa. Então, assim, o negócio é complicado realmente, né? Mas eu acho que a gente, às vezes, por mais que essas coisas sejam importantes, a gente perde tempo demais com essas coisas que são perfumaria. São importantes, é importante entender, porque, assim, muito se fala sobre contextualização para gerações, na maneira de pregar a palavra, num culto, que a gente chama aqui no culto contemporâneo de sábado, que a gente fala também e tudo mais, tá? Naturalmente, se eu for pregar e ficar usando só histórias de época da minha época, ou trazer coisas, com um desenho lá de tal época, os mais novos não vão entender o que é aquilo. Então, isso é natural, tu não vai saber disso. Agora, eu acho que tem gente que está preocupado muito mais com a contextualização, com a vestimenta, com a roupa, com o estilo, com o vocabulário do que com a palavra, tá? E aí fica desproporcional, porque a essência ou a base, o que vai transformar a vida de alguém é a palavra de Deus. Esse valor não muda, gente. O nosso trabalho, né, como pastores de juventude, dessa geração toda e de gerações tão diferentes, é principalmente gravar a palavra de Deus no coração dos meninos e das meninas. Gente, porque assim, se eu ficar muito tempo preocupado só com a roupa, né, porque eu vou me vestir mais parecido com eles, é legal, mas vai salvar alguém? Não necessariamente, né?
Pode dar uma abertura maior, mas não vai resolver, não é isso que funciona. Eu estava num evento até uma vez que o pessoal estava... Primeiro dia chegou um pastor que era todo descoladão lá para pregar no evento de juventude. E aí ele se vestia que nem adolescente e na pregação dele falou, não, você tem que vestir igual adolescente, falar igual adolescente, entrar na geração completamente adolescente para alcançar o adolescente. O ponto de visão dele. Aí no outro dia, um outro pastor de Goiás veio pregar um culto, numa conferência de juventude com um paletó, uma calça bem arrochada, uma fivela aqui gigante, assim, aquela bem de cowboy assim já, né? Dizendo que o pastor de juventude tem que ser referência de onde os meninos têm que um dia chegar. Então por isso que ele se arruma daquele jeito, que ele vem de paletó. Parecia o culto de domingo, né? Que a gente aqui está mais acostumado assim, que é um pouco diferente para nós, né? E sabe, nenhum dos dois está completamente certo e nenhum dos dois está completamente errado. Porque na grande verdade, é natural que se um culto de juventude, de adolescentes, imagine se o Tarek vem pregar numa sexta-feira de terno e gravata. Os meninos vão dar risada, gente. Vão achar bem diferente, né? Mas vão chamar de garçom. Se for de borboleta, então mais ainda, né? Mas se ele fizer isso cheio do espírito, é indiferente. Entendeu? Tudo tem a ver com o propósito do coração. Porque o que é o propósito? Eu quero fazer isso para poder alcançar mais. Assim, acho que um dos desafios da juventude hoje em dia, das lideranças, tá? É que a gente quer contextualizar demais. E tem coisa que eu preciso, na verdade, ensinar só. E é o valor. Eu preciso entender a realidade da criança, do adolescente, do jovem, que é diferente do que de muitos de nós também. Com certeza. Porque tem coisas que a gente também não entende do mundo deles também. E eles não entendem do nosso, muitas vezes. Então, acho que a grande questão é, existem as diferenças, eu preciso estudá-las, entendê-las, mas mais do que isso, eu preciso ter mais tempo na presença, ensinar mais a presença, ensinar mais a palavra. Uma coisa que eu faço, eu gosto muito de trabalhar coisas que eu já fiz na minha vida para ensinar para alguém. Então, por exemplo, eu comecei a contar histórias para minhas filhas, que também é nova geração, não é só adolescente também, né? Antes de dormir. Eu contava histórias da Bíblia, contava outras histórias, e uma vez comecei a contar umas histórias engraçadas que aconteciam comigo, e elas davam risada e tal. E um dia eu estava orando, depois de contar a história para elas, e Deus falou comigo assim, por que você não conta as histórias daquilo que você viveu comigo? E aí eu passei a contar, antes de elas dormirem, histórias bíblicas, né, livros muito legais e tal, mas sempre eu conto uma história minha de alguma experiência que tive com Deus. Daí elas começam, papai, conta aquela história que você teve na montanha, papai, conta agora aquela história que você teve na caverna, não sei aonde, conta aquele culto, porque elas estão vivendo e elas querem ver experiências. Então eu estou inspirando elas, ensinando para que elas possam ter um dia as experiências delas também, né? E é legal, gente, porque você vai vendo muito fácil isso com criança mais nova. Tanto que outro dia a Lucy tinha caído, machucado a perna lá, tipo, ralou o joelho, coisa básica, assim, simples, né? Aí a gente orou para dormir, a gente sempre peço para elas trazerem um pedido de agradecimento por aquele dia, para ajudar também a serem mais agradecidas. E aí a gente orou e ela falou assim, pai, vai ter que orar de volta. Eu falei, por quê, filha? Você não orou para Jesus curar meu dodói? Porque você está ensinando, você está colocando os valores no coração da criança. E existe um gap gigante de idade entre eu e minha filha, né? Então não tem a ver só com isso, não tem a ver só com a diferença geracional, tem a ver com a intenção do coração. E o problema hoje, na verdade, tá, entre as gerações todas, não só de paternidade, é a terceirização. A gente terceiriza para a escola, terceiriza para a igreja, terceiriza para o pastor a criação dos filhos, dos adolescentes, porque a responsabilidade de formação nesse sentido, a igreja, a escola, tudo são parceiros, vão ajudar. Mas a responsabilidade é da casa, é da família, que a gente vai poder realmente ter o privilégio de poder pastorear, de poder discipular, né? Só que hoje é terceirizado. Então você pega, por exemplo, aqui nos adolescentes da igreja, que teve um crescimento grande, recente, né, Tarek? Você tem muita gente que é a primeira geração de crente na família. E aí não tem como você cobrar isso. A gente vai ter que usar a igreja, né, e os líderes aqui para poder fazer isso, mas prepará-los para que eles possam ter uma vida diferente lá na frente. E as famílias deles possam ser diferentes do que elas são de origem hoje em dia também, né? Boa. Pastor Pedro Vux, vamos para uma parte mais prática. Às vezes a igreja está respondendo perguntas que a sociedade não está fazendo. Esses dias atrás eu estava lendo um livro de juventude que falava que um dos grandes problemas da juventude é que tem que tomar cuidado com a maçonaria. Eu falei, caramba, eu nunca atendi um jovem com problema na maçonaria. Demolei, acho que às vezes estão querendo responder perguntas que problemas que não estão vivendo. Ultimamente, um dos grandes problemas, um problema que tem sido novo no nosso meio, e eu queria saber se você já tem tratado isso e como você tem tratado isso, como a gente tem líderes de célula aqui e tudo mais, é uma novidade, né? São agora o novo momento das bets. E isso tem entrado na nossa igreja.
Eu tenho tratado alguns casos assim e tudo mais. E isso tem entrado nas nossas células, né? Pessoas perdendo dinheiro, enfim, tanta coisa ali, né? E um vício, tudo que tem por trás. E até uma pressão social de viver isso, tem o tigrinho, tem outras coisas e tal. Como que você tem tratado isso, né? Se esses problemas já chegaram para você, se quiser citar algumas situações, e como que vocês têm tratado isso também, se tem algo que também possa instruir a gente aqui como líderes a lidar com isso. Lida, sim. Lida. Bom, exemplos tem um monte, cara. Infelizmente, principalmente com os amigos que estão aí recebendo menos, né? Os caras estão se complicando bastante, né? Apostando muito e os caras estão se dando mal, né? Eu moro no Rio, mas eu não sou do Rio. Então, isso no Rio é muito forte, né? É muito forte. É basicamente um acesso ao jogo do bicho, né? Toda hora, né? E o jogo do bicho é crime, né, cara? E, enfim, no Rio de Janeiro é muito sério isso, muito sério esse lance de aposta. Então, a galera leva muito a sério isso. Eles jogam muito. No ponto de ônibus você passa, a galera tá jogando. Nas comunidades, né, as favelas, joga muito. E no nível de classe alta, joga, né? E também pagam pessoas para jogar, então existe todo um mercado relacionado a isso. Na nossa igreja, lidamos com isso, né? Lido com jovens. Já teve uma vez, ele me perguntou assim, o meu dízimo vai vir das bet, né? E, poxa, eu tive que conversar com ele, né? Eu tive que conversar muito. Mas antes disso eu fui procurar o pastor Josué. Na época, o pastor Josué sabia, mas ainda não tinha noção de como que isso estava. Não. Aí ele falou assim, mas isso é muito, Vux? Eu falei, é muito, pastor. Eu falei, tem cara aqui que ganha 10 mil e perde 20. E tem cara que ganha 40, perde 50. Isso acontece muito aqui. Então, no meu contexto do Rio de Janeiro, eu consigo facilmente dizer para as pessoas, comparado ao jogo do bicho, que isso é crime e que isso mata. Porque mata. O cara mexe com a agiota, vira uma bola de neve muito grande. E aonde eu pastoreio, não se brinca com um tipo de pessoa. Entendeu? E você fatalmente vai começar a brincar com um tipo de pessoa, assim, estando dentro da igreja. E aí você envolve a sua célula, você envolve outras pessoas. Então, o meu cuidado, a minha conversa com esse pessoal, é óbvio que ela é espiritual, porque nós somos pastores, mas ela é mais social e cultural do que tudo. O cara sabe onde ele está se enfiando. Ele não está indo de bobeira. Então, também tem aquela história, o dinheiro fácil. Então é falar com ele, cara, você está basicamente entrando no crime. Porque você está tendo dinheiro fácil, você está vivendo desse jeito, você está abastecendo uma cadeia. Isso eu estou falando da minha realidade, irmãos. Não estou falando de outra, mas da geografia do Rio de Janeiro. Então, a minha conversa, cara, obviamente, eu falo do pecado, biblicamente, mas tem um teor social, tem as pessoas com a renda mais baixa que usam mais. Então, é isso. É talvez o cara que já estava com uma dívida, entrando, tentar ajudar a sair de uma dívida. O jovem que é pressionado, começa a namorar, não trabalha, precisa sair com a namorada, o dinheiro fácil vai vir da bet, né, para ter R$100, R$200. Mas talvez nós mesmos geramos essa pressão para ele ter um dinheiro para sair. Então, tem que equilibrar as coisas. É um problema que eu acho que a gente ainda está conhecendo ele. Exatamente. Mas no Rio de Janeiro é muito sério. Porque ele entra nas comunidades de um jeito que o pessoal não sabe ainda como entrou. Sim. Só quem mora lá. É muito sério. Lucas e Tarek, vocês já trataram um caso assim? Porque a gente tem muito líder de célula e às vezes tem problemas dentro. E às vezes, gente, ainda não virou problema. Mas vai virar. Eu não sei vocês, eu já peguei reunião de grupo assim com gente crente. E eles falando, não, esse jogo aqui, a ódia, começaram a usar uns termos assim e tal. E gente crente. Gente séria. Aí chegou uma hora que quando eu vi, eu entrei meio na brincadeira e tal. Quando eu me liguei, eu falei, peraí, cara.
Pô, esqueci de um exemplo, cara, Fala. antes do Tarek. A gente jogava um futebol, tem esse futebol ainda, eu parei de jogar ele. Tá. Era 10h30 da noite, depois das células. E levaram um visitante. A ideia era levar os visitantes mesmo, depois das células. Na quarta-feira ia ter um jogo da Champions, Real Madrid, não lembro quem. E o visitante estava numa resenha, escutando os meninos da igreja falar que ia jogar. Só que o visitante tinha muita grana. Aí o visitante falou assim, cara, se eu botar uns 5 mil reais aí, quanto que eu posso ganhar? Aí o cara falou assim, ó, se você jogar assim, 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 assado, você pode ganhar uns 35. Aí ele falou, vou botar. Aí ele colocou os 5 mil, não deu do jeito que ia ser, ele perdeu os 5 mil e ainda botou culpa na igreja. Porque ele falou que ele foi coagido no ambiente da igreja, mas nem foi na igreja, foi um futebol. Sim. É. Era da igreja. E tem um teor de brincadeira. Né? E às vezes a gente não dá bola pra isso. Espera o cara se endividar, né? E quando eu percebi isso no meio do grupo, eu falei, não, peraí, tá errado. Aí na próxima reunião eu já falei, ó, gente, seguinte, não quero... Aí defini, né? Botei os... falei, ó, isso aqui é pecado por isso aqui não é brincadeira por isso aqui, tal. Aí se fazem escondido. Aí já teve 3 casos de dívida, daí chegou para mim. Aí chegou o problema, né? Mas não sei se o Tarek já lidou com isso, o Lucas também. Só pra gente lidar com problemas que talvez novos podem chegar na nossa célula também. Cara, chegou para mim no Insta pela primeira vez essa semana. E eu quis responder ele com calma, eu não respondi ainda. Mas assim, no Flow ainda não aconteceu tanto, eu acho que porque adolescente não tem dinheiro, né? Então, tipo, ainda pegar o dinheiro do pai para jogar na Bet. Mas, cara, uma conexão só, aí o Zubi pode falar de alguma experiência nesse sentido. Eu acho que também a Bet, ela tem uma questão que as redes sociais aproveitam muito, que é a questão da dopamina, né? Então, se você é líder e nunca estudou sobre dopamina, é um neurotransmissor que traz prazer do nosso corpo, tá? Tem um livro chamado A Geração Ansiosa. Eu vou procurar aqui enquanto o Lucas estiver respondendo, aí eu falo certinho. Que fala sobre ansiedade. E tanto as odds, as bets, esses negócios, quanto o Instagram, o TikTok, o YouTube, eles têm gatilhos de dopamina. Por exemplo, quem aqui já entrou no Instagram ou no TikTok e ficou rolando mais tempo do que queria? Você já fez isso? Você falou, vou ver 5 minutos. Quando você viu, passou 40? Então, qual que é o mecanismo da rede social? Esse tipo de coisa é legal você estudar para você entender por que vicia, né? Então, o que acontece? Por exemplo, quando você come um brigadeiro, tá? Isso te gera dopamina, você fica feliz, né? Quantas vezes você está meio tristinho, pô, vou comer um doce, aí você vai lá e come. Por quê? Isso gera algo químico dentro de você que traz alegria. As redes sociais e também agora as bets, porque as bets pioram, eles usam o mesmo mecanismo da rede, mas ainda te fazem apostar dinheiro, né? Mas o que eles fazem? Eles, nos reels, ou nos shorts do YouTube, ou nos stories, ou no TikTok, eles não te dão dopamina o suficiente para você se sentir satisfeito. Eles te dão uma certa medida para você querer mais. É por isso que vicia. Então, as redes sociais fazem você se viciar na própria química do teu corpo, né? E aí o que acontece? Quando chega nesse tipo de coisa do jogo, e eu falo isso porque minha esposa é psicóloga, então ela me ensinou essas coisas, né? O cara não vicia só no ganhar, mas também tem uma geração de dopamina ali. Sim. Tem um gatilho, porque se eu apostei gera uma adrenalina. Então, se o cara jogou 1 e ganhou 2, ele fala, opa. Então, isso também... Então, uma coisa legal da gente discipular a nova geração é a gente ensinar as fontes de alegria que a Bíblia ensina, que estão fora... Porque, às vezes, a gente foca também... tem que falar do pecado...
tem que falar do lado social, mas também tem que ajudar a pessoa a ter uma rotina saudável. Não basta você dizer o que não pode fazer, mas você ajudar a pessoa a construir uma vida do que ela deve fazer. Então, que tal, ao invés de você inverter, ao invés de passar tempo aqui, fazer um esporte, etc., limitar o teu tempo aqui. Então, os celulares hoje eles têm mecanismo de limite de tempo. No caso das bets, né? Cara, é um negócio muito doido que eu vou falar, um pouquinho fora da caixa, mas a pessoa está depositando fé ali. Então, se você ensina a pessoa a depositar fé no lugar certo, investir no lugar certo, às vezes, cara, você vai fazer um discipulado e fala, cara, você joga R$1.000 na bet, vamos investir esse dinheiro? Vamos colocar numa renda fixa, vamos colocar em ações, vamos aprender mercado financeiro, né? Não trader nesse sentido, né? Porque aí o cara faz também o trade uma bet também, né? Não é isso. Porque pode perder tudo. Mas assim, ensinar o cara a fazer isso de maneira saudável, porque quando eu acho que a pessoa vai para esses lugares de vício, ela tá usando o corpo saudável dela para ir para lugares não saudáveis, tentar receber uma coisa que é saudável, que é a alegria, a dopamina. Então, aprender a direcionar isso para os lugares certos. Então, às vezes chamar o cara para o curso Crown aqui, que a gente tem, de gestão financeira, ajudar a pessoa a colocar os desejos dela no lugar certo, porque aí também ajuda. Porque só falar não faça, né? Você tem que falar também o que tem que fazer, né? Faça sim, então, né? Enfim, uma contribuição. Acho que é interessante, tanto as bets como qualquer coisa que tem a ver com vício, ele tem a ver com um sistema de dopamina barata, principalmente de Instagram, coisa assim, mas ele é um sistema de recompensa, que é aquele mal de todo crente, tá, gente? Que é o que? Eu mereço. Eu estou muito cansado, eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço... Qual que é a recompensa? Eu vou olhar aqui o Instagram e ver alguns reels aqui de coisas que vão me animar um pouco mais. Tá? Eu tô falando de uma coisa muito simples que você perde tempo demais. Tá? Agora, tem gente que vai projetar isso com a bet porque ele está viciando nisso, de jogada, adrenalina, da dopamina e por aí vai. Mas isso acontece não só nessas áreas, isso acontece em várias outras áreas também, em coisas de pecado. Então, por exemplo, isso acontece com a pornografia. Não, eu estou muito cansado, então o cara teve um dia muito pesado, ele quer relaxar, ele vai para a pornografia. Ele teve um dia que ele se frustrou, é o extremo, é alegria e a tristeza, né? E ele quer daí ter uma recompensa. Alguns vão projetar nisso, naquilo, e cada um vai para um lado diferente. Então, por exemplo, tem um negócio que eu faço com os jovens aqui, com a galera aqui na igreja, que chega com um problema em várias áreas, até de bet, assim, já falei algumas vezes, que o cara caiu. Ele tá evitando jogar e jogou. Mas eu faço, cara, um processo muito parecido. O cara tem problema com pornografia, caiu com pornografia, cara, eu peço para ele fazer um jejum de 24 horas. Automaticamente. Né? Por quê? Não é para penitência, porque não é essa a ideia. Porque quando você comete um pecado que você está de estimação, seja ele qual for, você naturalmente tem vergonha de Deus. E você se afasta dele, cara, mas ele sabe que por mais que eu saiba que ele apaga os pecados, a memória dele, mas eu sei que eu fiz errado e fiz de volta a mesma coisa. Porque é acelerar você a se aproximar dele. E quando você está em jejum, um pouquinho mais longo, um pouquinho mais prolongado, ao invés de pensar em bet, pornografia, você pensa em quê, meu irmão? Lasanha, picanha, né? Ajuda a projetar um pouquinho mais também a organizar. Porque é uma ferramenta, e para mim, né, o jejum ele é uma arma espiritual para você aprender a se dominar. Então, eu não consegui me dominar, eu preciso fortalecer a maneira de me dominar. Então, começo a trabalhar nesse processo. Tá? Aí o cara fala assim, pastor, mas bem amanhã a avó ia levar todo mundo na churrascaria lá, não tem problema, irmão. Vai junto lá tomar água. Vai pagar de crente ainda, né? Tá tudo certo, né? Boa. Achou qual é o livro, Tarek? Conta pra nós. Se quiser ver, é A Geração Ansiosa. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. É Autor? do Jonathan, não sei dizer o resto, de Haidt, eu acho. Tá? É A Geração Ansiosa, se procura lá no Mostra Google, a capa pra turma assim. Eu vou Aumenta o brilho. vou pegar no iPad aqui que fica maior. Boa. Aí você faz um... Isso, faz um... Boa. Bom, também na mesma linha de lidando com problemas, e talvez não um problema novo agora, vou passar para o Pedro, é lidar com bomba, galera, que é o negócio. A nossa geração, ela também, né, isso não é acho que dessa geração, mas é um problema que a gente tem que lidar e uma questão com as frustrações. Aí, ó, mostra para a turma lá.
Excited. Grande demais. Mas, ó, A geração ansiosa. geração ansiosa tem esse carinha aqui. Aí, ó. Tá conseguindo ver? Tá? Aí, ó. Quem quiser, é um livro bom. Boa. Gerações também dá pra ver de longe assim, ó, dá pra ver aqui tudo. Nossa. Depois eu passo a tabelinha. É uma tabelinha de como as gerações lidam com liderança, tecnologia. Ah, legal. Bem legal. Pô, legal. Muito bom. Bom, falando sobre frustrações, a gente lida, né? Tem os adolescentes e tudo mais e tal, e hoje o comparativo é muito forte dentro das redes sociais e tudo mais. A gente sofre com isso, não é só quem está na nossa célula ou algo assim. Mas existe algo também que acontece, isso não é novo, mas queria saber como que vocês lidam, acho que mais o Pedro e talvez o Lucas também, com a questão de frustração na vida. Né? Então, às vezes, existe uma expectativa de que com 25 anos você estaria casado com filhos, com um pós-doutorado. Primo rico. Pós-doutorado em Harvard e ganhando 100 mil por mês. E você conhece pessoas que já chegaram lá com essa idade, alguma coisa assim. E aí a gente vê muito isso, essa frustração tomando conta, às vezes, de pessoas e tudo mais. Então, tem gente que tem essa relação com o casamento, né? Então, nossa, eu queria estar casado com tal idade, eu queria estar vivendo tal coisa em tal idade, eu queria estar ganhando tanto com tal idade. E aí, né, como que a gente, como líderes de jovens, consegue lidar com essa, talvez, podemos entrar na questão da ansiedade e tudo mais, mas como que você tem lidado com isso lá e qual vocês acreditam que seja um antídoto para isso também? Lido demais, né? Lido muito com isso e tomo até cuidado para talvez não citar exemplos de alguns jovens ou até mesmo da minha vida e a galera entender isso errado. Né, e se comparar e se colocar num lugar de que está atrás ou que está à frente. Então, eu tenho tomado bastante cuidado com isso. E o que eu sempre tento fazer é mostrar que a vida de cada um tem uma construção diferente. E isso você só consegue num discipulado eficiente, sabe? Assim, não tem como, se não for no relacionamento quase que íntimo, você fazer a pessoa perceber que, por mais que ao redor dela existam pessoas no outro estágio de vida, talvez por alguma razão ela não está vivendo aquilo. Talvez porque Deus está privando ela de ser vaidosa demais e se perder no ministério, ou talvez porque ela ainda não está pronta financeiramente para encarar um desafio. Então, é um papel que o discipulador ele acaba tendo, de mediar essas expectativas, essas emoções, quando ele conhece o discípulo. Né? E do púlpito, tratar mesmo essa questão de ansiedade, de que Deus permite que as coisas fluam no tempo dele, de que nós não vamos mudar nada. Acho que esse traço, né, que a geração cada vez mais deixa claro de que eles podem controlar tudo, até o tempo, dependendo, isso afeta muito. Então, resgatar esses princípios de que Deus é o Senhor do tempo, de que nós não podemos mudar nada. Às vezes é desafiador, porque você está pregando para um público grande, um público exigente, um público que às vezes quer ouvir sobre uma teologia mais robusta, e você também quer pregar sobre isso, você está querendo levar a galera para um nível mais fundo, mas esses princípios iniciais, basilares, eles não podem se perder, nós precisamos falar sempre sobre eles, às vezes com uma poesia, às vezes com uma arte, às vezes com uma ilustração, às vezes no próprio sermão, mas se não tratar isso, a frustração vai tomar conta. Então, o que nós tentamos fazer é posicionar cada pessoa na casa que ela tem que estar, entendendo que ela vai dar o próximo passo quando ela estiver pronta para o próximo passo. Boa. Lucas, quer acrescentar uma coisa? Na verdade, existe uma pressão social muito grande, né? Então, você vai ver lá, o cara não está namorando, a pergunta é, quando é que você vai namorar? Aí está namorando, quando é que você vai noivar? Aí está noivo, você não virou noivo, quando é que vai casar? Quando você casou, quando vai ter o primeiro filho? Quando tem o primeiro filho, quando vai ter o segundo, terceiro, né? E por aí vai. E a pressão... Você parou aí, né? Você não sabe agora qual que vem depois. O quarto, né? Eu não sei, mas já começou a pressão de quando vai ser a quarta filha, mas a gente nem nasceu a menina, meu Deus do céu, mas só Jesus na causa, né? Mas é interessante porque isso de questões familiares, mas também acontece isso de questões
de trabalho, de estudo, corporativo, né, tudo mais. Cara, nossa, porque no contexto que eu convivo lá, todo mundo tem mestrado, mas eu não tenho. Porque você quer se comparar com o outro. Um dos maiores males da humanidade é a comparação, gente. E é inevitável, a gente vai se comparar. A questão não é não se comparar, tá? Mas às vezes a gente está se comparando com as pessoas erradas. O que uma vez o Michel falou uma coisa muito legal que eu peguei para mim, que naturalmente você não quer se comparar, você está tentando evitar essas coisas, você começa a se comparar e comparar e comparar. Falou, projeta e se compara com Jesus então, que está bem longe ainda, né? Então falta bastante coisa para colocar. Porque no final das contas tem muito a ver com os desejos do nosso coração. Porque os desejos do meu coração vão falar que eu quero ser igual àquela pessoa, igual àquele grupo, ou ter aquele bem, ou alcançar os mesmos alvos, mesmas métricas, né, que aquela pessoa alcançou. Mas aquilo não é para mim. E para mim isso, na verdade, é muito mais uma crise de identidade. Aquela pessoa não sabe quem ela é. Ela quer ser outra pessoa que não é ela. E não tem nada de errado, gente, você querer ser bem-sucedido, crescer na vida. Não tem nada de errado com essas coisas. Tem errado você querer ser outra pessoa. Ou viver o que aquela outra pessoa viveu. E por isso que, para mim, uma das coisas que eu falo muito nessa parte de ansiedade é você precisa ter raiz mais profunda. Porque se tiver a raiz mais profunda, você vai conseguir saber quem Deus te criou para ser de verdade. É a mesma coisa, por exemplo, tá? Irmão, gente. Quem tem irmão aí, né? Cara, irmão se compara o tempo todo, gente. Você com os teus irmãos, desde criança até você estar mais velho, até adulto, vai ter comparação e às vezes até pressão dos teus pais comparando porque um está mais socialmente falando bem-sucedido do que o outro, tá? Gente, isso vai acontecer direto. E eu estou falando no meu caso que eu tenho um irmão que é advogado com pós-doc mais novo do que eu, morando em Orlando e ganhando muito dinheiro. Só que Deus me chamou para aquilo. Deixa eu te contar uma história para você entender. Sabe o que tem a ver com identidade? Um dia eu estava com ele, em Foz do Iguaçu, num quarto que ele tinha comprado de hotel lá de investimento. Então, tipo, não é meu nível, entendeu, gente? Tá tudo bem, não tem nenhum problema. A gente começou a conversar, ele começou a conversar de tudo que ele está fazendo, dos cursos, dos livros, do dinheiro que está ganhando, dos clientes. Cara, maravilhoso, super legal. E eu comecei a contar para ele as coisas que Deus está fazendo na minha vida, através do ministério e tal. E as crianças estavam dormindo, acabaram acordando, a gente não conseguiu terminar a conversa. E aí depois minha cunhada chegou e falou assim para mim, olha, eu não sei o que você falou pro teu irmão, mas ele não conseguia parar de chorar. Porque ele não consegue abrir mão do que ele está vivendo hoje, mas ele queria viver o que você está vivendo. Tem a ver com identidade, gente. E o meu irmão, ele tem uma certa dificuldade, né? Posso falar isso tranquilamente, ele é bem tranquilo com isso. Porque como nós perdemos nossa mãe muito cedo, eu tinha 15 e ele tinha 11 anos de idade. Então ele passou mais apertos, né, digamos assim, do que eu passei. E 4 anos, de 11 aos 15, faz muita diferença também. Entre as crises financeiras da família. A gente passou um tempo muito, muito forte de família, meu pai ganhando muito dinheiro, de uma vida muito diferente, e teve que reduzir. E reduzir é muito difícil. Subir de nível é maravilhoso, né? Todo mundo quer, né? Mas reduzir ninguém quer. E ele sofreu mais com isso. Então ele tem uma dificuldade grande com isso. Ele não quer passar aperto. É um trauma que gerou, ele está lidando, está tratando e tal. Tem chamado, tem tudo, mas ele não consegue abrir mão. E não sei se ele precisaria também, porque é uma coisa de Deus com ele, na verdade. Mas se eu ficar olhando para ele e falar assim, nossa, mas então eu estou atrasado, porque meu irmão está muito... Não, porque eu estou vendo o que Deus tem para mim. E está tudo bem. Entendeu? É muito mais sobre isso. É sobre a identidade daquilo que Deus nos criou para ser, quem Ele quer nos colocar. Agora, naturalmente, a gente vai poder estudar, crescer na vida, ir atrás, aquela coisa toda. Mas eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero chegar onde Deus está me impulsionando, porque eu quero ser melhor do que o outro. Porque se eu for pensar dessa forma, eu estou caindo exatamente no mesmo pecado de Caim. Porque quando o Senhor fala com Caim, ele fala assim, ó, ele não trouxe o ruim, gente, ele trouxe algo bom. Ele não trouxe o melhor dele. E Deus fala com ele 2 vezes até para dizer, olha, ainda dá tempo, vai lá e traz. Para de olhar para o teu irmão. Traz o teu melhor. É só trazer o teu melhor. Não, mas eu não quero trazer o meu melhor, eu quero trazer o melhor do que o meu irmão. E aí está errado. Pecado de Satanás, né? Satanás, né? Mas quem nunca quis, né? Você vê o cara chorando assim, fala, você tá chorando por quê? Ah, é porque eu tô assim. Daí você quer deixar teu amigo feliz, que você fala assim, mas pelo menos você não tá igual o Pedro, né? Sabe, você compara com alguém que tá pior. Coitado, Pedro. Aí o cara começa a falar assim, nossa, é verdade, né? Pelo menos eu não tô igual o Pedro. Aí ele fica feliz.
Aí você fala, não, deu certo. Eu ajudei o meu amigo. Não, cara, você tá só se comparando. Você tá aumentando a comparação do processo. Ou diminuindo alguém, ou... Quando o Pedro ficar melhor, lascou. Aí acabou, agora o Pedro ele tá melhor que eu. Não, mas aí você acha um outro pior. Você quer sempre achar um pior. Tá todo mundo namorando, todo mundo casando. E a gente se compara pra... Né, acha que a felicidade é comparativo. E aí, cara, que a frustração toma conta. Bora. Tarek. Vamos agora entrar num outro espectro aqui. Como vários líderes de célula, a gente investe na nova geração. E a gente, numa nova geração, não só de idade, mas para a gente passar a célula. A gente está sempre procurando novos líderes e tudo mais. O Tarek é pastor de adolescentes e é responsável pelo college, né? Você foi o cara que idealizou o college, a formação de líderes adolescentes. E a formação, nossa, a gente está em formação, a adolescência, né? Ela não termina ali nos 17, 18 anos. Eu também pastorei uma geração também que está em formação. Quando a gente vai pensar em líderes novos, você tem líderes adolescentes que lideram, mas também a gente tem que entender que eles são imaturos em outras áreas da vida, né? E líderes jovens muitas vezes são imaturos em outras áreas da vida. Mas existe um potencial de liderança. Como que a gente vai investir na nova geração, uma geração que ainda não está madura em certas áreas da vida, mas ele tem uma autoridade de Deus, ele tem alguma coisa. Então, qual que é a minha pergunta aqui? Quais são os limites disso? Ele é um jovem, ele pode liderar, mas qual é o limite que ele pode liderar? Ele ainda está submisso aos pais, ele ainda não tem liberdade financeira, tem várias questões. Hoje, como que a gente pode olhar para nossa célula? Mas nossa, tem um cara que eu quero investir, mas ele ainda não é maduro em outras áreas da vida, né? Quais são esses limites que balizam isso? Pô, cara, parece pergunta do Enem. Catatá. Não, mas eu entendi. Você entendeu? Aqui eu fiz aqui. Limites. Cara, isso é um desafio, né? Eu acho que ninguém tem uma resposta. Nossa, essa então... aqui é a resposta. O cara veio arrumar o microfone? Ó, esse aqui, ó, tá chiado aqui, ó. Isso, ó. Aí depois testa lá, tá bom? Mas o limite, eu acho que assim, depende, é um pouco individual, né? Tem coisas que são coletivas e tem coisas que tem que individualizar. Então, por exemplo, a coletiva. Os adolescentes aqui, eles lideram célula, né? Qual que é o meu combinado com eles? Eles têm capacidade de explicar quem é Jesus, né, no discipulado, o que é ceia, o que é batismo, o que é igreja. Isso é muito fácil, eles têm condição, né? Então eu vejo às vezes muitas igrejas, a Bíblia fala que neófito não pode liderar, a Bíblia fala que neófito não pode ser pastor da igreja, né? Mas aí liderar pode? Também não, obviamente, tá? Mas tem uma questão... Por exemplo, tá? Então o que eu faço com os adolescentes? Os que já têm um tempo de igreja, a gente coloca eles para liderar, e a gente fala, olha, você tem capacidade de dar um discipulado. Gente, porque para quem gosta de futebol, lá, o Hendrick foi para o Real Madrid com 17 anos. Esse cara não tem capacidade de explicar quem é Jesus, mas de jogar no Real Madrid tem, né? A gente tem umas noções meio erradas do que o adolescente tem capacidade de fazer. E é legal que aqui na igreja a gente vê... eu já vi adolescente de 16 anos pregando para 3.000 pessoas, né? E uma galera se convertendo. Então, eles têm capacidade, né? Então, no coletivo, eu acho que você vê a capacidade de coletivo. Então, eu vejo que todo adolescente pode fazer o caderninho do discipulado. Agora, o que eu falo com eles no coletivo também? Você está discipulando, veio um cara falando, eu fui abusado, meus pais estão se divorciando, etc. Esse tipo de coisa eu falo, isso você passa para os adultos do ministério, para os nossos conselheiros. Então, eu acho que nesse nível coletivo você vê, porque dificilmente, nunca vi até hoje, um adolescente vai saber tratar uma pessoa que foi abusada. Né? Então, você coloca esse limite coletivo. E o individual, você vai conhecendo as pessoas. Então, não é todo adolescente que prega para 3.000 pessoas. Mas tem alguns que pregam.
Né? E como que você vai descobrindo esse limite? É a mesma coisa que você faz com o adulto. Você vai dando pequenas coisas e vai vendo se multiplica. Né? Então, a Paulinha, que pregou no último retiro, ela tem 16 anos. Ela pregou para 2.000 pessoas. Eu falei retiro? Pregou no último Wave, perdão. Que o retiro está chegando. Mas pregou no último Wave, que é o nosso culto evangelístico, que vem milhares de adolescentes e tal. Cara, ela multiplicou um monte de célula com 16 anos. Então, não foi do nada que eu falei, vai lá, sobe lá e prega. Né? Então, eu acho que a mesma maneira que você faz com o adulto, que você dá um pouco, e aí se ele multiplica, você dá mais, que é o que Jesus fala, né? Você faz a mesma coisa com a juventude e vai vendo, porque aí no individual vão ter alguns que vão se destacar mais nessa questão de maturidade, né? Você falou, eles dependem dos pais e tal. Então tem alguns que já andam de ônibus tranquilo, outros não. Aí você vai no individual. Então eu acho que tem que ter quem lidera jovens e adolescentes tem que ter essa noção individual e coletiva, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Boa. Querem acrescentar alguma coisa? De boa? Então tá bom. Acho que chegou a hora da gente abrir, que a gente tem mais alguns minutinhos. Agora eu vou fazer algo perigoso, hein? Eu vou até você aí, mas se eu sentir que está saindo da visão, eu vou tirando o microfone, assim, vai ficar... Então, cuidado aí, né? Eu vou dar 10 segundos para você pensar no teu coração aí uma pergunta, uma questão, algo que tá... Alguém já tem alguma pergunta? Posso só acrescentar algo dessas perguntas? Gente, essa é a melhor parte. Porque às vezes, né... As minhas perguntas não eram boas, né? Não. Entendi. Tá. As do Pedro seriam melhor, entendi. Cara. As do Pedro. Eu falei mal dele e foi embora. Ele foi embora. Não aguentou, cara. Comparou. Não aguentou. Ele tá no Instagram chorando. Não, o que eu ia falar, essa é a melhor parte, gente, porque aproveitem, né? Porque às vezes você tá passando algo que a gente não abordou aqui, sim, né? exatamente. Então aproveitem esse tempo. Eu vou no guia aqui e depois eu vou na senhora, tá bom? Bora, Varão. E aí, pessoal, tudo bem? Dicas práticas de como nós, que já estamos saindo da juventude, né, digo ali perto dos 40 ou até mais, conectar com a geração mais nova ou até com os adolescentes. Porque não basta se vestir, como o Tarek falou, né, vou colocar um moletom, uma camisa descolada, usar um tênis e já vai conectar. Não é sobre isso. Mas até de como entendê-los melhor, a leitura que a gente vai fazer deles para que a gente poder formar uma nova geração na visão do ministério que a gente já está inserido, por exemplo, que no meu caso é a parte mais de homens e hombridade aqui da PIB. Aí serve para os três, né? Quem quiser falar... Boa. Gui, eu acho que, para mim, é intencionalidade. Às vezes a gente gasta tempo demais vendo muita teoria, geração e tal, que é importante. Mas o que o adolescente muitas vezes quer, ou a criança, é passar tempo junto. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes vai ter lá, se adolescente, tem muito adulto que vai ajudar lá também, né? E muitos deles têm filhos adolescentes. Você viu que em muitas casas os pais não têm papo com os filhos, na verdade, adolescentes ou jovens e tal, mas não é porque são conflitos geracionais, isso influencia, mas é porque eles não passam tempo juntos. Então a questão é, vamos voltar na história de cada família e tal, onde a gente se perdeu, onde a gente se afastou tanto assim. Lógico, tem fases diferentes, né, da formação, da criança, adolescente, né? Mas isso não justifica um afastamento. Então, onde que eu vou abrir mão do meu lazer, do meu tempo, do trabalho, da correria, para passar tempo com os filhos, com os adolescentes e, ministerialmente falando, também da mesma maneira. Então, por exemplo, a mesma coisa. Você pode trabalhar e servir no acampamento de adolescentes, tá? Mas você vai ficar lá com aquela função. Eu sou o tio que está garantindo a ordem desse lugar. Cara, eu vou jogar bola com os meninos, vou passar tempo junto, vou brincar com eles. Se você fizer isso, eles vão te dar uma abertura absurda de você poder conversar, eles vão abrir a vida e vão abrir rápido até. Mas se você ficar naquele perfil, não, eu tô aqui todo formal, né, cuidando, né, eu tô acima de vocês, não, se você colocar só para estar junto com eles ali de verdade, vai mudar completamente, na verdade, né? Isso aí. Isso que o pastor Lucas disse é o principal. Acho que nós três vamos concordar com isso, né? É impossível você ter autoridade sem convívio, né, genuíno. Então, uma coisa é claro, você vai falar do púlpito um dia, vai pegar o microfone, vai falar com quem você não conhece, mas no dia a dia não tem como você pedir para alguém fazer, a pessoa vai, poxa, tá bom.
Só está me sugerindo, mas você não sabe nem meu nome, você não sabe minha história, não sabe meu endereço, não sabe meu contexto de vida. Então, isso não tem a ver com estilo de roupa, isso não tem a ver com corte de cabelo, isso tem a ver com intencionalidade. Então, o líder precisa ser intencional. O que vai conectar não é ouvir a mesma música que eles escutam, não é isso, mas estar disposto a conhecê-lo. E quando ele se sente honrado, dignificado, aí a coisa muda. Isso aí. Tá de boa? Não, tem um estudo do desenvolvimento. Aí eu aqui, ó, era para ser mediador. Olha onde que Deus faz na vida do crente. Que diz que dos 0 aos 6 anos de idade, o maior vínculo da criança é a mãe. Dos 6 aos 12 é o pai. Dos 12 até o terminal do desenvolvimento é externo. Então ele busca uma referência externa. Por isso é tão importante a gente ter referências de homens, de mulheres, ajustados, porque ele vai buscar. E é nessa idade em que, quando isso está desarrumado, ele é fã de uma banda, fã de alguém e tal, e isso perde o prumo, sabe? Eu dormi 3 noites, acampei não sei aonde, porque eu sou fã do Justin Bieber. E é por causa disso, ele está buscando essa referência. Então é importante ter você. Aí você pensa, eu vou ser o cara, o amigão. Não. Ele está buscando alguma coisa fora. Né? Então é importante a gente ter essas referências. E se às vezes você pensa assim, nossa, eu não converso com essa geração. Não, às vezes ele está precisando sim de alguém. E aí o pai fala, nossa, eu falo dentro de casa, quando você fala na igreja, ele escuta. Não é por isso, é porque ele já tirou um vínculo que ele está procurando o outro. Tá? Então é importante a gente manter esse lugar. Creia, esses jovens estão olhando para nós. Então vamos seguir aqui. Cheguei, irmã. Com o seu nome? Cat, sua pergunta. Então, pastores, boa tarde. Eu não tenho filhos nessa geração G, mas eu estou com netos nessa geração de X, Y, alfa, né? E eu estou vivendo assim, mas eu estou muito inteira com eles, né? Porque eu estou assim, que nem eu falo, eu sou vó Uber, né? Então eles vêm para a igreja, eu que trago, eu que levo e tudo isso. E o que eu tenho visto? Eu estou com um neto com 16 anos, que está no Flow, e está vivendo intensamente os ministérios aqui, de TDP, de sentinela, né, de louvor. E às vezes eu acho assim que ele está esquecendo um pouco do lado que há necessidade, a família dele, minha filha, precisa que ele estivesse trabalhando. E às vezes eu acho assim, eu não sei até que ponto onde é que está o ponto de equilíbrio disso, e de eu, como vó, falar para ele que ele precisa, sim, continuar esse trabalho na igreja, esse trabalho para Deus, mas até que ponto ele também tem que procurar outro lado onde há necessidade disso. Né? Onde é que está? Eu não soube ainda falar para ele assim da religiosidade, né? De ele estar vivendo isso intensamente, esquecendo do outro lado dele. Mas eu tenho muito orgulho, sabe? Porque ele falou, esses dias ele colocou para a família que o chamado dele é ser pastor e ele quer trabalhar com missões, né? E a minha irmã, inclusive, que é espírita, falou para ele que ficou muito, como é o termo que ela falou, mas ela gostou muito do fato dele ter dito isso e que ele tem muito dom para isso, que vê isso nele, tá? De ser um missionário. E eu, como velho, eu queria de vocês, assim, várias vezes, assim, conversar com o Tarek, né, conversar com alguém, mas, assim, para saber como que eu posso lidar com isso. Eu estou falando como... Eu não sou a mãe dele, né, eu sou vó, mas eu estou inteiramente com ele, né, e tenho netas também de 8 anos que gostam, mas aí a minha outra filha não traz. Então, eu estou assim, ó, eu vivo assim, sabe, piso em ovos, né, com os meus netos, que eu também não quero ser uma avó assim autoritária. E confesso a vocês que para mim assim essa geração eu vejo assim às vezes eu precisaria muito de uma vez eu escutei assim que uma vara, uma cinta seria bom que psicologicamente uma cintada de vez em quando não faz mal para ninguém. Então eu venho dessa geração, né, em que às vezes eu acho que tinha que dar uma chacoalhada neles assim. E vendo vocês falarem assim, não é bem isso, né? Tem que entrar um pouco no ritmo deles, né? Tá difícil, gente.
Legal, legal. Como é teu nome, irmã? Cat. Olha, eu acho que uma coisa legal para você falar, que adolescente é muito intenso, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? E então o fato dele entrar com tudo no ministério tem a ver com a intensidade dele. Então, por um lado, como você mesma disse, isso é bom porque ele se encontrou aqui, né? Então, e eu entendo daí o receio de falar, não vá, e aí ele perder isso, né? Mas também o exagero. Às vezes tem adolescente que, se pudesse, montava um quarto aqui e dormia aqui, né? Então, é papel da família colocar esses limites, mas não simplesmente falando assim, você precisa ir menos na igreja, você precisa ajudar em casa. Só falar isso, você está indo no nível superficial. Você está falando só da prática, do ir ou não ir. E aí ele vai sentir que você está proibindo ele de ir para a igreja e vai achar que você é um perseguidor da fé. Tá? Lembra, ele é intenso. Então, qual que eu vejo com esses anos trabalhando aqui, que eu vejo que é a melhor maneira de lidar, né? É você sentar com ele, só você e ele um dia, né? E a mãe de preferência, porque o papel principal nesse sentido seria da mãe dele, né? Se ela não for crente, eu acho que você dá uma ajuda ali, né? Mas se ela for crente, você conversar com ela e ela bater um papo com ele, para você não fazer um papel que não é seu, né? Mas sentar e conversar e falar, cara, por que você serve em tantos ministérios? Me conta, Deus falou com você para ir no ministério infantil? Deus falou... Então, por exemplo, eu lembro de um dos meninos desses que eu falei que pegou para 3.000 e tal. Num dia, quando ele foi pregar no Wave, que é o culto evangelístico, eu sentei com ele e comecei a ver a vida dele antes, né? Eu falei, cara, você está em quantos ministérios? Ele começou a falar tudo que ele fazia. Ele estava em 9 programações da nossa igreja. 9. Aí eu falei, cara... E eu não cheguei falando, você tem que sair. Eu falei, Deus te falou para entrar em tudo isso? Aí ele, não, é porque me viram dando uma palavra. E ele fala, nossa, você prega bem, você não quer dar a palavra no colégio também? Nossa, eu vi que você toca, você não quer tocar também? E aí ele foi dizendo sim, 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 sim. Eu falei, tá, o que você tem certeza que Deus te mandou fazer? Ele, liderar a célula. Eu falei, como estão tuas células? Ele, cara, minhas células estão mal. Aí ali eu falei, você está fazendo tudo menos o que Deus te pediu. Então vamos fazer o seguinte, vai orar, pergunta para Deus o que Ele quer que você faça, o que Ele não quer. Resultado, ele ficou em 3 ministérios. Eu não disse para ele o que ele tinha que fazer, eu mostrei para ele por que ele tinha que vir menos, né? E outra, ele estava indo mal na escola também, e Eu falei, cara, você precisa estudar. Então não é simplesmente falar, faça isso. É entender a motivação e aí você mostrar para ele o buraco que ele está tendo, né? De tipo assim, beleza, você está indo no Ministério Infantil, 4 cultos, que bênção, as crianças te amam, tal, não sei o quê, mas como está teu relacionamento com a sua mãe? Aí ele vai olhar e falar, poxa, então eu acho que é ir para o nível mais profundo do que necessariamente ficar só debatendo a agenda com ele e a necessidade da família dele estar mais em casa. Óbvio, tem que falar essa necessidade, mas no nível mais aqui embaixo. Porque às vezes é um adolescente que não sabe dizer não. A maioria dos adolescentes não sabe dizer não. Então você vai ensinar ele a dizer não com educação, porque como ele é muito intenso e muito relacional, ele acha que dizer não ele está sendo mal educado. Então aí vem o pastor do infantil e pede para servir, ele vai. Vem o pastor do não sei onde e pede para ele servir, ele vai. E aí quando ele vê, ele serve, ele tem 15 chefes dentro da igreja, né? Então você ensina ele que não é falta de educação e você não está sendo grosso ao dizer não, né? Então é ajudar nesse nível mais profundo do que só debater a agenda, porque aí se debater a agenda o negócio vai ficar ruim. Boa. Então vamos lá. Tem 2 aqui, né? 2 perguntas aqui. Aí só escolhe o pastor também, que a gente já direciona e bora. A minha questão é assim, por exemplo, nós estamos falando do jovem e adolescente, mas quando nós estamos em célula, eu creio que o que eu gostaria de saber de você, Pedro, por exemplo, nós como líder deveríamos conhecer o contexto
daquele jovem, daquele adolescente. Por exemplo, se vai falar, hoje é dia dos pais, que presente vai dar para o teu pai se o camarada não tem nem pai? Então, o que você nos orienta nesse sentido? Eu acho que liderar célula sem conhecer os membros da célula é difícil, porque você vai colocar todo mundo no mesmo lugar, e nunca é assim numa célula, nunca. Tem gente que chega atrasado porque tem que chegar atrasado, não é porque ele quer, é porque ele só consegue chegar atrasado. Aí o outro, olha, eu preciso passar o final de semana com meu pai, né? Como que você vai entender isso? Talvez é guarda compartilhada, ele não vai conseguir toda semana na célula, né? E talvez você, nesse caso do presente, ele não tem pai, ou não tem a grana, ou não tem vontade de celebrar o Dia dos Pais. Então, a célula ela tem que te levar a liderar ou delegar essa liderança para os discipuladores no nível mais particular possível. Nos ministérios que nós lideramos, é difícil fazer isso do púlpito. Você vai pregar uma mensagem para sempre centenas de pessoas. Mas na célula você consegue, principalmente no cuidado, no dia a dia, se for discipulado 1 a 1, ou se for uma liderança mais próxima, entender essa realidade. E aí você pode, dentro da sua condição, reproduzir isso no seu ministério, né? Mas a célula é essa escola, onde você tem que entender, falar, esse cara está comendo muito. Aí, às vezes você só acha que ele é um comilão, mas talvez é a única refeição que ele faz no dia, né? Então, você precisa ter esse contexto na célula. Às vezes o cara chega com mau cheiro, aí você começa a chamar ele de fedorento, mas o quê? Ele saiu de casa às 5 horas da manhã, ainda se colocou na condição de ir na sua célula, sair de lá às 11 da noite. Entendeu? Então, é o que eu falo muito com os líderes. Não tem como confrontar sem entender o pano de fundo daquilo. Então, a célula é esse lugar. E se você se dispõe a viver isso, você vai viver, né? Mas você também pode ter uma liderança superficial. Aí eu vou te garantir, a sua célula não vai crescer, cara. A liderança superficial não leva ao crescimento. Ela pode te levar até a falar para muitas pessoas na célula, porque vai virar um ponto de pregação. Mas se é um ponto de multiplicação, de evangelismo e de cuidado, ele vai para o nível íntimo. Eu estou falando isso porque aonde eu trabalhava com criança tinha esse contexto. Por exemplo, tinha uma mãe e tinha 4 filhos dentro de casa, com 4 pais diferentes. Então, a gente buscava a maneira de se chegar nesse jovem, nesse adolescente, sem rotular ele, você é filho de uma mãe solteira ou algo parecido. Então, é por isso que eu fiz essa questão para nós, como líder, ter essa consciência de quando vocês estão ali no púlpito realmente pregando, você não consegue ver a realidade de nós mesmos aqui, né? Então, eu te conheço, só sei que você torce para o Corinthians, né? Com certeza, né? Eu? Eu? Não, eu nem não, estou brincando. Então, eu não conheço nada de você, a não ser... Ele não entendeu agora. Ele não sei entendeu. Nada do Corinthians. Não, estou brincando. Eu só fiz assim, brincando. Mas a gente, por isso que eu falo, a gente vai ter que conhecer os nossos membros da célula para a gente poder realmente levar a palavra num ambiente bacana. Mas você é corintiano. Eita! Foi meio profeta ali, não sei. O Tarek está tremendo ali. Você quer dar uma réplica ali? Que time você torce? Vai, acho que nós queremos saber. Eu sou mineiro, cara. Por que eu vou torcer pro Corinthians? Não sei, né? Torço pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Eita. A irmã de Cuiabá aqui agora? Aí. Eu queria perguntar para o Pedro também como lidar com desafios mais pessoais entre família, alguns adolescentes, às vezes, na onde eu dava a palavra, era um pouco mais humilde, né? E ambientes mais de violência, de drogas. E, às vezes, eles me contavam de pai que bate, mas você também vê que tem um pouco da desobediência, e aí você fica naquela, o que eu faço? Converso com os pais, denuncio, ou o adolescente está falando a verdade, ou não está. Então, assim, era um desafio muito grande.
não me meter, mas ao mesmo tempo ir para casa e não conseguir dormir porque eu não sabia se estava sendo violentado ou não. Queria saber se você já teve alguma situação assim. Já tive, sim. Bom, já envolvi polícia em alguns casos, né, porque precisava envolver. E é bem delicado, porque às vezes você não sabe o que está acontecendo de verdade. Mas eu acredito que, em alguns casos, quando você tem certeza do que está acontecendo, qualquer tipo de abuso psicológico, físico, não é coisa que um pastor consegue tratar sozinho, sabe? O pastor não consegue tratar isso sozinho. Quando ele tenta tratar isso sozinho, ele vai se esgotar porque ele vai se frustrar. Ele não tem ferramentas para fazer isso. Então, nós precisamos estar conectado, né, com o nosso direito, a ética pastoral. O que é dito no gabinete fica no gabinete. O que nos contam não pode ser exposto além daquele lugar de segurança que a pessoa confiou em nós. Então, diante disso, cuidar dessas necessidades, ela vai até o ponto que a Bíblia nos permite ir, né? Assim, eu não posso, por exemplo, decidir o carro que a pessoa compra, eu não posso decidir, enfim, a cor da roupa dela, mas eu posso decidir pelo melhor dela. Então, se, por exemplo, uma irmã chega para mim, ela está sendo agredida, ela está sendo abusada, ela está sendo perseguida, eu, como pastor, não consigo resolver isso, mas a justiça consegue. Eu posso cuidar dela pastoralmente, eu posso cuidar da mente dela, posso cuidar do coração dela, até onde eu consigo ir como pastor. Mas no âmbito de proteção, no âmbito de segurança, eu não consigo me colocar nesse lugar. Então, na minha realidade pastoral, é muito difícil, porque eu não sei com quem eu estou lidando. Eu não sei com quem eu estou lidando. Eu lido com gente de todo tipo. Eu lido com gente boa e gente ruim, e todos têm a mesma cara. Todos têm a mesma bolsa, todos têm o mesmo celular. Né? Hoje as pessoas não se caracterizam como eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu preciso ser um pastor que respeita esses limites, mas se eu tenho certeza, eu acho que vale a pena. Né? Acho não, tem que ir atrás. Um dia desse eu estava ouvindo algumas coisas no prédio onde eu moro, e eu falei, olha, essa menina deve estar sendo abusada, não é possível. E eu fiquei com o coração muito apertado. Aí eu fui averiguar, fui perguntando ali, perguntando aqui, eu conheço muita gente lá, e aí era só alguém da família dela desembaraçando o cabelo dela. Entendeu? Mas ela gritava muito, e ela falava que estava doendo e tudo. E você vai pensar no quê? Você não está vendo? Você vai pensar no pior. É uma criança, ou não vai? É lógico que vai. Então você já pensa em chamar a polícia. Você é pai, você tem criança, você já pensa no pior. Aí eu fui averiguar, desembaraçando o cabelo. Né? E se eu chamo a polícia? E se o pai sabe que eu chamei a polícia? Como é que eu fico nessa situação? Sabe? Então você precisa ter uma sabedoria e tentar averiguar a situação de fato, porque é fácil se complicar. Boa. Quer dizer, não foi... Não é. Mas é isso aí. Uma boa proposta. Esses dias eu estava... minha filha estava na natação, estava com ela no banheiro, aí eu estava tirando o elastiquinho do cabelo assim e tal, e ela gritou comigo: pai, o que você está fazendo? Para, tá me machucando, não sei o que e tal. Quando a gente foi sair do banheiro, tinha um cara lá do lado de fora, assim, me olhando assim e tal, não sei o que. Eu olhei, Aí eu fiquei brabo no primeiro momento. Falei, pô, minha filha, não sei o que. Eu falei, poxa, quer saber? É melhor assim do que o contrário. É melhor que estejam pessoas cuidando de tudo que está acontecendo. E falei, cara, beleza, eles vão ver, vão descobrir, vão averiguar, eu não tenho nada para esconder. Mas é melhor do que... Eu prefiro que minha filha esteja num ambiente onde pessoas estão olhando, estão cuidando para isso, do que seja um lugar onde, ninguém mexe, ninguém olha. Não, cara, esse é um ambiente complicado. Eu tive recentemente no interior do Maranhão. Uhum. E aí a galera não liga, irmão. Uhum. Ninguém está nem aí. E todo mundo sabe o que está rolando. É pior, né? Entendeu? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, é nesse lugar, minha irmã, lá no interior do Maranhão, que você questiona tudo isso que nós estamos conversando aqui. Porque lá não vai ter inteligência artificial, lá não tem bet, lá não tem nada. Lá a questão é dessa para pior. Aí você olha e fala assim, meu Deus,
os meus livros, as minhas conexões e até a polícia aqui não vai. Então, assim, no interior do Maranhão eu vi coisas que, se você não tiver chamado, você deixa para lá. Porque o pai sabe o que está acontecendo, o vizinho sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe o que está acontecendo, é claro o que está acontecendo, e ninguém tem essa preocupação. Igual o cara que ficou olhando, igual eu tive, né? Não tem. Então tem uma região do Brasil aí que é complicada. A gente possa ser voz para esse tempo. Gente, vamos... Pastorzão quer? Pô, mas aqui... Pastor, não. Eu não sou... Desculpa. Eu acho que eu vou fazer... Meu nome é Sebastião, sou pastor aqui na equipe pastoral da PIB e atuo num bairro chamado Osternac, que é um bairro que tem uma realidade bem diferente de determinadas áreas aqui de Curitiba, né? A gente... Acho que eu até comentei com o pastor Lucas, nós não tínhamos trabalho com jovens lá. E começamos um trabalho através do pastor Luiz Best, que hoje está com a Monique, né, que é médica. E hoje nós temos 49 jovens ali. O que eu queria perguntar a você é o seguinte: nós estamos diante de desafios. Preparar jovens para a sociedade, para mudar a história de outros jovens e adolescentes, né? O que vocês acham que não é essencial que a igreja gasta tempo e energia hoje para que esses adolescentes e jovens possam crescer mais nas universidades, nas escolas, no ambiente de trabalho? O que vocês acham que a igreja perde tempo assim e poderia ser tirado para que coisas melhores pudessem chegar até esses jovens, né? Para que eles pudessem desenvolver? Porque parece-me que é a gente que tem que mudar o quadro. A igreja foi chamada para o mundo. Nós não temos como tirar os jovens e adolescentes do mundo, mas parece-me que a igreja vai recuando, e como, né, até o pastor Web falou aqui, que nós precisamos ser, né, as portas do inferno não podem prevalecer. Então, o que vocês acham que a gente gasta tempo hoje no trabalho com jovens e adolescentes que poderia ser tirado? Isso, poxa, a gente está fazendo isso, mas não está sendo relevante para esse trabalho assim. Só essa questão assim. E parabenizar vocês. Eu não trabalho diretamente com jovem e adolescente, mas sei que é um grande desafio, e a gente precisa orar muito pelos pastores, porque, né, os pais levam os filhos como os pais levavam para Jesus, né? Meu filho está assim, né? Está com um problema aqui, resolva, né? Mas é um desafio muito grande, e a gente precisa pensar estratégias e gastar energia e focar em coisas que são essenciais para esse trabalho, para que outros jovens sejam também alcançados. Profundo. Muito legal, pastor. Muito legal. E eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo, cara. Muito. Quando eu era adolescente, a pergunta era assim: pode ou não pode fazer tatuagem? Era isso. Perguntava, né? Hoje, não é isso que se pergunta. São outras questões. Hoje, a questão não é falar assim, cara, não fuma maconha. Já não é mais isso. Né? Esses dias eu estava andando com a minha família. Eu moro num condomínio fechado de classe média alta. E, sei lá, tinha uma adolescente abraçando outra. E aí abraçou ela, caiu um negócio do bolso dela. E meu filho de 10 anos olhou e falou assim: mamãe, você quase pisou na vape dela. Meu filho de 10 anos, cigarro eletrônico. Aí eu falei: você sabe o que é vape? Ele falou: sei o que é. E tal, e conversamos. Então, assim, são questões que às vezes a gente fica martelando, fica só falando assim, ó, a cor do culto, a cor da parede do culto, a própria a roupa do jovem. Entendeu? Se essa for a questão do ministério, principalmente numa área igual onde o senhor pastoreia, imagina, você chega lá e começa a questionar a tatuagem da galera. Não dá. Não é que você vai pedir para todo mundo fazer, só que no seu contexto é uma coisa, no outro contexto é outra. Você tem que entender isso. É igual começar uma congregação
numa zona suburbana do México. Você vai lidar com algumas coisas históricas. E não é que você vai aceitar aquilo. Aquela galera vai vir para a igreja e vai ser transformada. Então, mas se você ficar questionando algumas coisas, não dá. Então, hoje, eu confronto algumas coisas, mas existem questões, drogas sintéticas, existem drogas digitais, que já não basta eu só ficar falando ali, olha, é a maconha. Porque hoje a galera nem está bebendo mais tanto. Já não está nesse negócio mais de beber. Ficar bêbado, a juventude já não quer mais isso. Na minha época era ficar bêbado, bebia vodka. Quem bebe mais? Quem bebe mais? Tinha isso. Não sei se na galera aqui da idade. Hoje a galera nem quer beber. Hoje é droga injetável. Hoje é outra questão. Então nós precisamos ficar atento a essas demandas. A igreja precisa estar atenta a isso, porque a pessoa ela usa, ela não fica fedendo igual ficava. A moça é abraçada, cai um cigarro eletrônico dela e ela está usando aquilo ali na brecha. Eu tive em Portugal, acho que com 13 anos, se o cara tiver autorização dos pais, ele pode comprar vape na rua, igual você compra café aqui do lado de fora, ele vai na maquininha, escolhe de baunilha, de morango, do que quer que seja, e usa com 13 anos. Então, se ficar preocupado com cor de cabelo, com brinco, cor de parede, com música, com guitarra, com bateria, com tênis, com roupa rasgada ou roupa que não é rasgada, nós vamos perder essa galera que está se envolvendo com outras questões. É o que eu acho. Eu pego pesado com algumas coisas. Eu nunca bebi na minha vida. Eu nunca bebi. Às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, qual que é o seu testemunho? Ela imagina, né? Esse cara foi preso, esse cara foi qualquer outra coisa. Mas nunca. Eu fui para a igreja em 97. Então eu sou crente. Falou cara de corintiano. Né? Aí pensa isso, né? É sotaque de carioca, aí já era. Né? Esconda a carteira até digital. Né? Então, assim, as questões hoje são outras, irmão. Se você ficar tentando resolver os problemas do passado, você não vai cuidar da juventude de hoje. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Pastor, acho assim, tem um lado da igreja de múltiplas programações, eventos e tudo mais, né? O que eu acredito que tem que achar um equilíbrio entre as coisas, porque algumas igrejas buscam a resposta da famosa igreja simples, que na teoria é muito bonita, mas que depois que começa, vira igualzinho as outras, tem um monte de evento e programação também, né? Não, as programações, eventos propostos pela igreja não são errados, na verdade. Às vezes o descontrole por parte de jovens que participam de tudo, aí é um lado pastoral da gente poder orientar, como a gente falou agora há pouco aqui também, né? Nessas coisas. Mas ter programações mais intencionais de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, tem muita coisa com os universitários que a gente faz, né, aqui na igreja também, com essa parte mais de apologética, que é onde ele está envolvido e preparado. Ou como é que a gente prepara adolescente que vai entrar na faculdade? Eu não preciso ter medo da faculdade, eu preciso preparar ele para ele chegar na faculdade e lá ser um campo missionário. Então eu estou enviando um missionário para aquele lugar, né? Muda um pouco a cabeça. Mas uma das coisas que eu tenho orado até mais recentemente com relação a esse tipo de coisa, de algo para ser tirado, para mim não é nem tanto a programação, por mais que tenha que ser revistas, né, os excessos, aquela coisa toda, mas é a super proteção dos pais. Porque os pais protegem tanto que eu vejo que quando um menino vem num culto nosso e recebe vai na frente num apelo para ser um pastor, um missionário, tem pai e mãe que fica horrorizado e não quer. Entendeu? E eu não tenho nada contra o pai ou a mãe que queira que o filho faça uma outra faculdade antes da teologia, sem problema nenhum, na verdade, né? Eu fiz isso também. Agora, o problema é que daí parece que é uma derrota, né? E é um grande privilégio. E aí a gente vai perdendo realmente, né?